Olha esse que está aqui. Se chove, então estudo ou viajo. Se estudo, então eu não viajo. Se viajo, então eu trabalho muito e não descanso. Logo, se descanso e chove, então eu não viajo. Vou fazer o mesmo esquema, tá bom? Vou simbolizar. E aí eu vou chamar chove de P, estudo de Q, viajo de R. Estudo é a minha sentença aqui. Não viajo vai ser, portanto, a minha sentença não R. Viajo vai ser a minha sentença R. Trabalho muito, PQRS. Trabalho muito é a minha sentença S. Não descanso é uma nova sentença que surgiu aqui. Então eu vou colocar aqui, olha, não T. Ok? Logo, se descanso é a minha sentença T. E chove, TIP. Então eu viajo que é a minha sentença R. Ok? Aqui, no caso da simbologia, só tomar sempre cuidado para que a gente não associe letras diferentes à mesma proposição. Né? Então aqui, só dando uma repassada, chove foi a minha sentença P, estudo a minha sentença Q, viajo a minha sentença R. S foi trabalho muito e a minha sentença T, descanso. Simbolicamente, então, meu argumento ficaria assim, olha, eu tenho aqui um se então, e a gente sabe que tudo que fica entre o se e o então no texto aparece antes da seta na simbologia. Então eu tenho aqui a minha proposição chove, entre o se e o então, eu ficaria então com P, então, estudo ou viajo, ficaria Q ou R. Então fica se P, então Q ou R. Depois, se estudo, então eu não viajo. Tenho aqui um se então, e aí fica, ó, se estudo, se que, então eu não viajo, então não R. Se que, então não R. Depois, se viajo, minha sentença R. Se viajo, então trabalho muito, minha sentença S. Ou, aliás, E, não descanso. Não descanso, negação de T. Logo, aí eu vou chegar aqui à minha conclusão, que eu vou separar aqui por um tracinho. Logo, se descanso e chove, então ficaria assim, olha, T, I, T. Então, eu viajo, que é a minha sentença R. Então, beleza. Tá vendo aqui? A situação que rolou na questão anterior já não tem nessa. Aqui, por exemplo, não dá para ficar viajando muito aqui, por exemplo, no lance do silogismo hipotético. E aí, é o que eu estou te falando, são técnicas que eu vou apresentando para vocês aqui dentro desse módulo. A primeira, eu chamo de feijão com arroz com vocês. O que é o feijão com arroz? Supor que as premissas são V. E a partir das premissas, você conseguir chegar à conclusão. Só que aqui não adianta muito. Por quê? Porque supor que as premissas aqui são verdadeiras não é tão legal porque todas as minhas premissas trazem condicionais. E como condicional para ser verdadeira me dá 3 possibilidades, a gente tenta fugir disso. Então aí a gente apela para quem também? Já que não tem ali nenhum modelo clássico que eu possa usar para testar a validade desse argumento, aí eu tento apelar para a minha conclusão. Só que na hora de usar a conclusão, eu tento estabelecer o modelo que é a exceção. Premissas V com conclusão F. Deixa eu encher o seu saco, porque apesar de eu repetir insistentemente isso, ainda assim rola a dúvida do tipo, Brunão, eu não posso supor que uma premissa seja F? Não. Você por conta própria, não. Brunão, eu achei mais fácil supor que a conclusão é V. Não adianta você fazer isso. Você pode até, numa sorte ou outra, achar que acertou o exercício. Ah, mas aí eu supus que era verdadeiro e ficou mais fácil. Não adianta eu te enganar. Acertou ali através de uma técnica que simplesmente não existe, perfeito? A ideia é premissas V com conclusão F. Acabou. Se gerar absurdo, o argumento é válido. Se não gerar absurdo, o argumento é inválido. É isso que a gente tem que ter em mente. Então vem. Me ajuda aí. Premissas verdadeiras e conclusão F. Bom, vai dar para eu sair aqui da minha conclusão. Por quê? Como a minha conclusão é uma condicional e essa condicional tem que ser falsa, quando que uma condicional é falsa? Uma condicional é falsa quando eu tenho premissas verdadeiras, uma condicional é falsa quando eu tenho antecedente verdadeiro e conclusão falsa, consequente falso. Então aqui eu precisaria que que T e P fosse verdadeiro e que R fosse falso. Perfeito? Só que se T e P for verdadeira, como aqui eu tenho um conectivo E,
esse E é exigente. Então, ele já vai exigir que a T seja verdadeira e que a P seja verdadeira. Perfeito? Então, nessa questão que está aqui, ao usar a conclusão F, acaba que isso facilita a minha vida, porque eu passo a ter o valor lógico de 3 proposições simples integrantes. Percebeu? Eu tenho ali a proposição T agora para jogar com valor lógico V, eu tenho a proposição P para jogar com valor lógico F e eu tenho a proposição R. Então, o que era um problema lá nas premissas, ao usar a conclusão, já facilitou bastante a minha vida, porque agora eu tenho pelo menos por onde começar. De novo, mesmo que o seu passo a passo seja diferente do meu, ao final a conclusão aqui vai ter que ser a mesma. Então me ajuda. Tenho aqui a informação de que a proposição T é verdadeira, então eu vou partir dela, tá bom? Já que a minha sentença T é verdadeira, eu vou deixar indicado aqui, olha, que a não T, esse aqui vai ser o meu quinto passo, a minha não T vai ter que ser falsa. Fechado? Então, ó, se a minha T é verdadeira, a não T tem que ser falsa, ok? Vejam, se aqui eu tenho um conectivo E, eu posso até não saber qual que é o valor lógico de S, que é o que vai acontecer aqui, ok? Essa minha sentença S, eu não vou conseguir descobrir o valor lógico dela. Como eu não sei qual que é o valor lógico dela, ainda assim eu consigo fechar tendo ali o valor lógico do meu consequente. Por quê? Porque como meu consequente é um E, a gente sabe que um E para ser falso, vou colocar aqui embaixo, ó, ele exige que toda aqui essa segunda parte seja falsa. Certo? Então cuidado, porque esse sexto passo que eu estou deixando aqui é uma conclusão a respeito desse consequente que está aqui. Fechado? Não vou conseguir descobrir nesse exercício o valor lógico da sentença S. E a gente vai ver que isso não é problema. Independentemente de qual fosse o valor lógico da S, como aqui eu tenho um E com valor lógico F, eu teria esse consequente todo F. Bem, como eu tenho uma condicional com um consequente F, o que tem que acontecer com esse antecedente? Esse antecedente tem que assumir valor lógico necessariamente o quê? Necessariamente falso. Perfeito? O que vocês vão perceber que não é nenhum problema, porque aqui, olha, eu já tinha a minha R com valor lógico F. Então vocês estão percebendo aqui, olha, eu não gerei nenhum tipo de situação contraditória. Por enquanto está tudo fechando de acordo. Eu precisava mesmo que a minha sentença R fosse falsa, tá? Uma outra justificativa que vocês poderiam ter dado para mim era a seguinte, Brunão, de posse ali do resultado do segundo passo, eu já fui lá para a minha terceira premissa, professor. E aí, como eu vi que a R tinha que ser falsa, eu sabia que toda condicional que começasse com o valor lógico F, ela ia ter que ser verdadeira de qualquer maneira. Então você fez a análise ali daquele consequente, eu nem fiz essa análise, tem problema? Não, porque realmente está correto, olha. Se você parte do princípio que essa R é falsa e joga isso para cá, toda condicional que começa com F já tem que ser necessariamente o quê? Já tem que ser necessariamente verdadeira mesmo. Então tá vendo que as informações aqui, elas não vão brigando? A gente pode seguir caminhos diferentes, mas elas vão me levar para uma mesma conclusão ao final, tá bom? Muito bem. Eu descobri aqui que a minha R era falsa. O que vai acontecer aqui, então, com a minha não R? A minha não R vai ter que assumir valor lógico necessariamente o quê? Necessariamente verdadeiro. Fechado? Se a minha R aqui é falsa, a minha negação de R vai ter que ser verdadeira. Qual que é a conclusão que você vai chegar aqui para mim a respeito da proposição Q? Bom, por enquanto, você não pode tirar nenhuma conclusão ali de Q. Você pode dizer para mim é que, no primeiro momento, aquela Q ela poderia ser tanto verdadeira quanto falsa. Por quê? Toda condicional que termina com V, ela já é necessariamente verdadeira, certo? Toda condicional que termina com V, não vai existir aqui a possibilidade da Vera Fischer, né? Do V com F que dá F. Então aqui, ó, por enquanto, nenhum problema aqui com a minha sentença aqui. Vamos mais. Aqui, olha, eu tinha a minha proposição P sendo verdadeira. Vou jogar para cá, olha, como se fosse o meu nono passo. Minha proposição P tinha que ser verdadeira. Aí vai me ajudando. Se essa proposição P é verdadeira, o que acontece aqui com o Q ou R? Q ou R teria que ser necessariamente verdadeira. Certo? Toda condicional, vejam, toda condicional que começa com V, para ser verdadeira, tem que ter consequente verdadeiro. Então aqui, ó, eu precisaria que Q ou R fosse verdadeira. Aí se liga. Você não pode se esquecer que a R aqui, olha, ela tinha valor lógico F. Então, aqui, meu 11º passo. A minha R com valor lógico F. Consequentemente, como aqui eu tenho um conectivo OU, o que o conectivo OU pede mesmo? Olha aqui o símbolo dele, olha, lembre-se, o conectivo OU pede a presença de pelo menos uma verdade. Como a minha R é falsa, caberia a minha proposição Q, como 12º passo, assumir valor lógico V.
E aí, se liga no que vai acontecer aqui. Se essa minha proposição Q é verdadeira, tá aqui, olha, meu 13º passo. Minha proposição Q é verdadeira. O que acabou de acontecer aqui? Eu joguei ali o meu último passo. Proposição Q com valor lógico verdadeiro. Eu não consegui, nesse exercício, descobrir o valor lógico da sentença S. Mas, você percebeu aqui algum tipo de situação contraditória? Algum tipo de situação absurda? Algum tipo de cálculo lógico que não fechou? Ou alguma proposição assumindo valores lógicos divergentes em uma ou mais sentenças? Não, gente. Aqui rodou tudo bonitinho. Você vai perceber que não tem situação contraditória, certo? Todos os cálculos lógicos aqui apresentados, eles são corretos. E eu consegui te mostrar, então, que tem jeito das premissas ficarem verdadeiras com a conclusão F. Se as premissas, se existe, vamos concentrar nisso, se existe alguma maneira, não me interessa como, não me interessa quantas, se existe pelo menos uma maneira de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, qual que é a conclusão que a gente tira a respeito da validade do argumento? Esse argumento é válido ou inválido? Esse argumento aqui, ele é um argumento inválido. Vamos organizar as peças. Vamos com paciência para a gente colocar o negócio aqui direito. Não adianta tentar atropelar muitas vezes, né? Eu tenho que ir encaixando as peças aqui com vocês. Então o que acontece é o seguinte. A dúvida sobre o valor lógico da sentença S faz com que muitos de vocês entendam aquilo ali como um absurdo. E está longe disso, tá, gente? O fato de eu não conseguir descobrir o valor lógico da sentença S, isso não é absurdo, isso não é contradição, nada disso. Eu simplesmente não conseguia determinar ali o valor lógico de S, mas de maneira geral, eu consigo mostrar, independentemente de qual seja o valor lógico de S, tem algum jeito das premissas ficarem V com a conclusão F. Se tem algum jeito disso acontecer, é porque, no fim das contas, esse argumento é o quê, gente? Esse argumento que está aqui, ele é inválido. Se tem alguma maneira de fazer com que as premissas fiquem V e a minha conclusão fique F, é porque o meu argumento ele é inválido. Fechado? Aí você vai me perguntar assim, Bruno, mas como que eu faço, então, para mostrar que ele é inválido? Quando ele vai ser inválido? Quando eu tiver premissas V e conclusão F. O que eu precisaria para esse argumento para te mostrar que esse argumento é inválido? Ora, suponha que a proposição P seja verdadeira, que a Q seja verdadeira, que a R seja falsa, que a S. Aí a S aqui você pode fazer o carnaval que você quiser, pode supor que a S é falsa, que a S é verdadeira e que a T assuma valor lógico verdadeiro. Você teria premissas V com conclusão F. Se tem algum jeito, e é esse jeito que vocês têm que ficar atentos. Quando você vai usar essa técnica, concentra no que eu estou te falando aqui, para que você entenda direitinho o que vai rolar em algumas questões que a gente vai resolver na sequência do curso. Quando você está tentando partir por essa técnica de supor que a conclusão é falsa, você tem que ser o cara do contra. Você tem que ser o cara que vai fazer com que aquilo ali aconteça. Você tem que, a qualquer custo, mostrar que dá para as premissas serem V com a conclusão F. Se não tiver jeito, você vai ficar num beco sem saída. E o que é o beco sem saída? É um absurdo. É uma situação que não vai fechar. Aqui, tudo fechou. Não teve nenhuma situação contraditória. Se não teve contradição, é porque tem jeito daquilo ali acontecer. Tem jeito, então, dele ser inválido, né? Tem jeito das premissas ficarem V com conclusão F, logo ele é inválido. Perfeito? Vamos a mais uma, que eu separei para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse enunciado que aqui vem dizendo o seguinte, ó. Se a camisa é branca, então a calça é azul ou a bermuda é amarela. Se a calça é azul, então a bermuda não é amarela. Se a bermuda é amarela, então a camiseta é preta e o paletó não é marrom. Logo, se a camisa é branca, então a calça é azul, ou a camisa é preta, ou o paletó é marrom. Brunão, nessa altura do campeonato, eu é que já estou vermelho aqui, de raiva. É camisa branca daqui, calça azul de lá. Vamos organizar as ideias. O negócio aqui é o seguinte. Camisa é branca, vou supor que seja minha sentença P. Calça é azul, proposição Q. Bermuda é amarela, R. Calça é azul, voltou a aparecer. É a minha sentença aqui. Fechado? A bermuda não é amarela. Bermuda não é amarela é como se fosse a minha negação de S. Porque, aliás, desculpa, é a minha negação de R, né? Porque bermuda é amarela já tinha aparecido aqui como R. Bermuda não é amarela é como se fosse, então, a negação de R, ok? Depois, se a bermuda é amarela, se R, então, a camiseta é preta. Cuidado, porque aqui agora a gente está falando de camiseta. Camiseta preta ainda não tinha aparecido não, né? PQR, então vou chamar isso aqui de S.
a camiseta é preta e o paletó não é marrom. Paletó não é marrom, ainda não tinha aparecido. Então vai ficar SE, aí eu vou chamar aqui de não ter. Tudo bem? Logo, se a camisa é branca é a minha proposição P. A calça é azul, é a minha proposição Q. A camisa é preta. Camisa é preta. Ali, aqui eu vou ter que trocar, tá, gente? Porque saiu como camisa é preta, mas é camiseta é preta. Tudo bem? Aqui vamos trocar, ó. Ou a camiseta, porque aí a camisa preta não tinha surgido, né? A gente tinha ali a camisa branca e a camiseta que era preta. Então, para ficar bonitinho, coloca para mim aqui, olha, a calça é azul, que foi a nossa sentença aqui. Ou a camiseta é preta é a nossa sentença S, fechado? Ou o paletó é marrom. O paletó é marrom, vou chamar essa que tá aqui de de T, tá bom? Porque aí aqui, ó, tinha aparecido pra gente o paletó não é marrom, eu tinha chamado de não T, então paletó é marrom seria minha sentença T, fechado? Simbolicamente, então, vai ficar assim, ó, eu tenho aqui um se então, e aí a gente começa. Se a camisa é branca, é a minha proposição E. Então, a calça é azul é a minha proposição Q. Ou a bermuda é amarela, minha proposição R, ok? Depois, se a calça é azul, se Q, então a bermuda não é amarela. É a minha negação de R. Fechado. Depois, se a bermuda é amarela, então fica se R, então... Se a bermuda é amarela, então a camisa é preta. A camisa é preta é a minha sentença S. Desculpa, a camiseta, né? A camiseta é preta, S. E o paletó não é marrom. Paletó não é marrom, fica como se fosse a negação de T. Depois, a minha conclusão, que eu vou separar aqui por esse tracinho, para tentar deixar organizado para mim mesmo. E aí começa, ó. Se a camisa é branca, se P, então... Aí vem. A calça é azul, minha proposição Q. Aí temos aqui um ou a camiseta é preta. A camiseta é preta foi a minha sentença S. Ou o paletó é marrom. O paletó é marrom é a minha sentença T. Fechado? E aí lá vamos nós de novo. Passando aqui pelas técnicas que a gente está vendo dentro desse nosso módulo. Adianta você simplesmente imaginar aqui que as premissas são verdadeiras? Não, não adianta porque eu tenho condicionais e aí não adianta tentar trabalhar com a condicional verdadeira porque eu tenho 3 possibilidades. Dá para você querer aplicar, por exemplo, aqui silogismo hipotético? Não dá. O fim de uma aqui não está coincidindo com o início da outra, mesmo que você tente trabalhar até com equivalências, aqui não vai rodar muito, tá bom? Esse modelo que está aqui, ele é algum modelo clássico? Não. Então, velho, um caminho que você tem é tentar trabalhar com a exceção. Qual que é a exceção? A exceção é quando o argumento é inválido. Quando que o argumento é inválido? Qual que é o único caso para o argumento ser inválido? Quando as premissas são V e a conclusão é F. Se eu tiver a garantia da veracidade das premissas e se a minha conclusão for F, eu tenho ali a ideia do argumento inválido. Então é esse caso que a gente vai tentar investigar. Por quê, gente? Se você não for por esse caminho, se você for tentar trabalhar assim, mas aí por que eu não por que eu tenho que supor que as premissas são V e a conclusão é F? Cara, porque do contrário, teria que ficar testando todas as maneiras de fazer o argumento válido. E aí você pode isso com premissas V, com premissas F, conclusão F, uma V, uma F, você abre uma cacetada de possibilidades, certo? A gente tenta atacar a única exceção à regra. Premissas V com conclusão F. Então, bora para cima. Premissas V com conclusão F. Vamos começar aqui então dessa conclusão que já vai me ajudar bastante, ó. Como eu tenho aqui uma condicional para ser falsa, aqui a tabela do conectivo sim, então, uma condicional para ser falsa tem que ter antecedente verdadeiro e consequente falso. Então eu precisaria que a minha proposição P fosse verdadeira e que essa segunda parte assumisse valor lógico Q, assumisse valor lógico F. Fechado? Só que essa minha segunda parte é um presente aqui. Por que é um presente? Porque é uma sentença que tem conectivo ou.
E o conectivo ou só vai ser falso quando todas as suas partes forem falsas. Lembra que o ou, o símbolo dele, olha, não parece com um Vzinho? Para ser verdadeiro, bastaria qualquer verdade. Para ser falso, a única situação em que eu tenho um conectivo ou com valor lógico f é quando eu tenho 100% do tempo mentira. Então aqui, ó, eu vou supor que a minha proposição Q seja falsa. Aliás, supor não, né? Eu vou ter que concluir que a minha proposição Q seria falsa. Que a minha sentença S é falsa. E que a minha sentença T é falsa. Fechado? Vamos repassar o texto. Se não gerar absurdo, é porque eu vou te mostrar que tem jeito das premissas ficarem V com a conclusão F. Se não gerar nenhum tipo de absurdo, é porque o que eu estou tentando mostrar acontece. Se isso for possível, né, se eu conseguir fechar aquilo tudo ali, sem roubar, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de contradição, o argumento é inválido. Pronto, o que eu estou tentando mostrar ia acontecer. Se o que eu estou tentando mostrar não puder acontecer, ou seja, se naquele argumento que está ali ele não puder ser inválido, o cerco vai se fechar. E aqui a magia vai acontecer, o absurdo vai surgir. Sem você forçar a barra. Mas se for para rolar o absurdo, a coisa que vai acontecer. Vamos tentar. Agora a gente tem 4 peças para jogar. O valor lógico de P, de Q, de S e de T. Bora enfrentar. Para onde que você foi a partir dessa conclusão? Brunão, eu vim aqui, olha, para a minha primeira premissa. Beleza. Então vamos lá. Se eu tenho aqui a minha proposição P verdadeira, vou jogar essa informação para cá. Ó. Esse que está aqui, então, vai ser o meu 6º passo. Meu 6º passo vai ser a garantia de que a minha proposição P tem que ser verdadeira. Se a minha proposição P é verdadeira, eu precisaria que esse consequente fosse necessariamente falso. Então aqui, desculpa, eu precisaria que esse consequente fosse necessariamente verdadeiro. Ok? Se eu parto do princípio que esse antecedente é verdadeiro, esse consequente que está aqui teria que ser necessariamente verdadeiro. Estou usando aqui a tabela do conectivo sim, então. Começou com V para terminar com verdade, a segunda parte também teria que ser verdadeira. Ok? Bem, só que nessa minha segunda parte, eu tenho aqui a proposição Q. E a proposição Q, pelo que eu estou supondo aqui, olha, ela tem que ter valor lógico F. Então, vou trazer essa informação para cá. Meu 8º passo, minha proposição Q é falsa. Bom, como eu tenho um conectivo OU e eu preciso que esse conectivo OU seja verdadeiro, o conectivo OU será verdadeiro se eu tiver a presença de pelo menos uma verdade. Então a minha sentença R vai ter que assumir esse papel de verdade. Fechado? Segue o baile. Vou pular para cá, olha. Minha sentença aqui. O que eu estou concluindo a respeito da minha sentença aqui? Pô, minha sentença aqui tem valor lógico F. Então tá aqui, olha, meu 10º passo, proposição Q com valor lógico F. Deixa eu te falar uma coisa. Ali, naquela segunda premissa, você não tem que ficar muito preocupado com o que está rolando na segunda parte, não. Toda condicional que começa com F, ela não é problema para mim. Toda condicional que começa com F, ela tem que ser verdadeira, perfeito? Acaba que aqui, a gente até verificou, olha, que a sentença R é verdadeira e que, consequentemente, a não R teria que ser falsa. Mas consegue perceber que essa aqui é uma etapa que você não tem que analisar? Condicional que começou com F já é verdadeira. Então, essa premissa que está aqui, ela não é problema para mim. Se você deixou indicado ali o valor lógico da negação de R, teria que colocar, olha, se a minha R fosse verdadeira, a minha não R teria que assumir valor lógico F. Lembra, a R tem que assumir valor lógico verdadeiro, então eu vou trazer essa informação para cá. Meu 12º passo, essa informação que está aqui é verdadeira. Bem, se eu tenho uma condicional que começa com V, toda condicional que começa com V, para ser verdadeira, tem que fechar com verdade. O meu 13º passo seria concluir que aquele E que está ali é verdadeiro. Só que, para um E ser verdadeiro, como o E é o meu E exigente, o meu E, para ser verdadeiro, pede a presença de verdade em 100% do tempo. Então, a minha sentença S teria que ser verdadeira e a minha negação de T também teria que ser verdadeira. Aí eu te pergunto o seguinte. Aqui, a gente gerou algum tipo de situação contraditória? Algum tipo de absurdo? Sim ou não? Tem que tomar cuidado aqui nesse momento. Porque senão você vai pensar, não, Bruno, cara, fechou tudo bonitinho. E aí, você vai entender o seguinte. Se fechar tudo bonitinho, é porque o argumento é inválido. Se fechar tudo bonitinho, é porque o que você estava tentando mostrar aconteceu. Perfeito?
Só que aqui não fechou tudo legal, não. Sabe por quê? Do jeito que eu dei aqui, né, o desenrolar da minha resolução, olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu vi que a minha S é verdadeira e aqui eu vi que a minha S tinha que ser o quê? A minha S tinha que ser falsa. Pronto. Está caracterizado um problema aqui na minha argumentação. O teste que eu estou fazendo é para verificar se cai na exceção. Tem algum jeito da exceção acontecer? Tem algum jeito do argumento ser inválido? Aí a sua resposta para mim tinha que ser o seguinte, Brunão, para o argumento ser inválido, ou seja, para que ele tivesse premissas V com conclusão F, eu dependeria de, na terceira premissa, por exemplo, a S ser V, e lá na conclusão a S ser F. Essa, Brunão, seria a única situação em que meu argumento seria inválido. Beleza, eu posso aceitar então essa condição? Esse jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão F? Não posso aceitar, porque isso fere um princípio básico da lógica. Ora, se eu não posso aceitar isso, é porque o que eu estava tentando supor não acontece. O que eu tentei supor? Que tinha algum jeito daquele argumento ser inválido. Como isso não pode acontecer, é porque, por exclusão, o argumento ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser válido. Não tem jeito. Você pode sentar aí e ficar o resto da sua vida tentando arrumar uma combinação de valores para P, Q, R, S e T que faça com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, que você não vai encontrar. A única chance de fazer com que as premissas fiquem V e conclusão F é aquela em que eu dependo de um absurdo. Logo, se aconteceu o absurdo, é porque eu cheguei num beco sem saída. Se cheguei nesse beco sem saída, é porque, no fim das contas, o argumento é válido ou inválido. Gente, esse é o ponto-chave do exercício. É aqui que você tem que estar firme sobre a conclusão. Ah, Bruno, gerou absurdo, o argumento é inválido. Não, então você não está entendendo a lógica do negócio. Se gerou absurdo, é porque o que eu tentei supor não acontece, não pode acontecer. Ele não pode ser inválido. Se não pode ser inválido, é porque, por exclusão, ele acaba sendo válido. Uma outra maneira que você teria de demonstrar para mim o absurdo seria o seguinte, Brunão, aqui, por exemplo, ó, aqui, ao invés de chegar ao valor lógico da S, você poderia ter feito isso aqui, fiquem atentos. Olha, Brunão, eu peguei essa S que era falsa aqui e joguei para cá. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegasse essa S que é falsa aqui, olha o que ia acontecer. Eu ficaria com F e alguma coisa. Só que o F e qualquer coisa daria F. E aí eu geraria um absurdo, por quê? Geraria um absurdo porque eu teria verdadeiro com falso tendo que dar verdadeiro. Isso não pode acontecer. Jamais que eu vou ter aqui, ó, essa minha R, tá vendo aqui, ó? Essa minha R eu vi que tinha que ser verdadeira. Isso aqui, se a minha S fosse falsa, eu teria que dar falso. Jamais que um verdadeiro com falso acabaria dando falso. Então essa situação, ela caracterizaria pra gente aqui a ideia do absurdo. Fechado? Conseguiu perceber? Então aqui, ó, tentem se concentrar no seguinte. O único caso que poderia dar ruim não tem como acontecer, certo? Porque só daria para ter premissas V com conclusão F se isso aqui acontecesse, só que não pode. Então esse argumento aqui, ó, isso aqui é um absurdo. Aí deixa só eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Se é um absurdo, gente, é porque isso que tá aqui, ó, não aconteceu. Isso aqui, por isso que eu falo que a participação de vocês é muito importante. Eu estava dando uma aula uma vez aqui, e aí eu vou anotar, aqui só para que a explicação fique coerente. A gente está concluindo que o argumento é válido, certo? Eu gerei o absurdo, logo a conclusão é de que o argumento é válido. E aí, o questionamento da aluna foi justamente esse. Brunão, cara, eu não entendi. Você me mostrou aqui que as premissas ficam V com a conclusão F e o argumento é válido. Não, deixa eu te falar uma coisa. Vamos colocar aqui, olha, isso aqui não aconteceu. Tá bom? A gente só ficou na ilusão de que isso aqui poderia acontecer. Como eu gerei aqui um absurdo, é porque isso aqui não aconteceu. Eu não consigo fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. A mesma coisa, vamos anotar aqui nesse, para não deixar dúvida alguma. Tá vendo aqui? Porque se eu deixo na tela isso que tá aqui, pode gerar uma dúvida na sua cabeça do tipo, Brunão, mas aí você mostrou para mim que as premissas podem ficar V com a conclusão F e disse que o argumento era válido. Negativo. Quando a gente chega no absurdo, é porque isso aqui foi uma ilusão que eu vivi. Isso aqui não aconteceu. Não teve jeito daquilo ali acontecer, tá bom? E aqui, tudo bem. Aqui a gente conseguiu mostrar mesmo que dava para as premissas ficarem V com a conclusão F. Logo, o meu argumento ele era inválido. Ok? Muito bem. Moçada, eu vou fechar com vocês aqui, então, esse bloco, que é importantíssimo.
é uma técnica que realmente é um coringa para vocês aí, tá bom? Conforme eu falei, não que em algumas questões eu entenda como sendo uma... Né, vamos ter, sabe que eu tomo muito cuidado na hora de falar da melhor saída, porque isso é muito pessoal mesmo. Então eu não tenho como ficar aqui rotulando. A visão que eu tento passar para vocês, às vezes, é muito a visão do examinador. Então eu sei que para algumas questões fica muito claro para mim a intenção, às vezes, do examinador, para que você use ali um silogismo hipotético, para que você trabalhe com equivalência, para que você use uma técnica aqui, outra ali. Mas o que eu preciso que você saiba então agora é o seguinte, a partir desse bloco, se você quiser sempre apelar para essa conclusão com valor lógico F, você sempre pode fazer, certo? Numa questão de certo e errado, numa questão de múltipla escolha, se você quiser partir desse princípio, beleza. Se vai ser, né, o caminho às vezes mais curto, eu não sei, mas é fato, é um coringa que você tem para jogar a partir de agora nas provas. Fechado? Então trate com carinho o que foi visto dentro desse bloco. Se precisar assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, faça. Você está tentando atropelar as coisas aí para quê do outro lado? Muitas vezes vocês estão arrumando uma agonia de querer... Não, tem que acelerar, tem que acelerar. Beleza, você quer acelerar tanto que no fim das contas nem uma coisa nem outra. Você não pega a matéria, você não pega a teoria do jeito que tem que pegar e não consegue avançar justamente por conta disso. Então, em alguns momentos, vocês têm que dar um passinho para trás para conseguir entender. E se eu cheguei até aqui, se você compreendeu tudo que eu falei, tá lindo, meu amigo. Só sucesso. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço para vocês, valeu!